Gente, bom dia. Nós iremos dar continuidade ao nosso assunto, tá bom? E hoje nós estaremos estudando as relações métricas no triângulo retângulo. Percebam que a primeira delas que nós estudamos foi o teorema de Pitágoras, tá bom? E agora nós estaremos estudando outras relações métricas que diz respeito ao triângulo retângulo. Você já sabe que esse triângulo maior aqui, ó, ele é retângulo em A. Então, daqui para cá nós temos a hipotenusa, que é o maior lado, certo? Daqui para cá nós temos um cateto, que é o cateto B. E daqui para cá nós temos outro cateto, que é o cateto C. Ok? Como eu tracei agora uma altura relativa a essa hipotenusa aqui, gente, ó, ela está dividindo esse triângulo maior entre outros dois triângulos que também são retângulos, ó. Percebam que quando eu traço uma altura, que é um segmento que sai de um vértice, a outro lado oposto a esse vértice, eu estou dividindo o triângulo maior entre outros dois triângulos, que é esse triângulo pequeno aqui que vocês estão vendo, ó, certo? É esse aqui, e esse outro triângulo aqui, ó, que é o maior pouquinho a coisa. E eles dois também são retângulos. Com isso, eu vou chamar essa altura relativa que eu tracei de H. E eu vou chamar esse segmento daqui para cá, ó, que a gente chama de projeção desse cateto B, de N, tá? E a projeção desse outro cateto C, de M, tá bom? E com isso eu vou colocar logo aqui as outras relações que nós iremos utilizar no triângulo retângulo quando eu traço a altura relativa à hipotenusa, tá bom? A primeira delas, que nós já estudamos, eu só vou colocar para relembrá-los, é do teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado é igual a mais c ao quadrado. Depois, professor, nós temos b ao quadrado é igual a vezes n. Depois, c ao quadrado é igual a vezes m. Nós temos da altura relativa à hipotenusa h ao quadrado é igual à multiplicação das duas projeções m vezes m. E depois, b vezes c igual a vezes h. Professor, que fórmulas são essas? Na verdade, essas aqui são fórmulas que são aplicáveis a esse triângulo retângulo quando nós estabelecemos essa altura relativa à hipotenusa aqui, ó. Estão vendo? Então, são fórmulas que eu ia demonstrar para vocês, mas nós não vamos demonstrar, porque senão vai demorar muito, certo? Então, eu já vou colocar aqui assumindo como já demonstradas, tá certo? Cada uma delas, elas podem ser aplicadas nesse triângulo retângulo aqui. Então, a primeira você já conhece que nós estudamos. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Nós temos que esse cateto aqui ao quadrado, ó, é igual à hipotenusa vezes a projeção dele. Quem é a projeção do cateto B? É esse lado daqui para cá que eu estou colocando, ó. Vocês estão vendo esse lado aqui, ó? Estão percebendo? É uma projeção desse cateto B, que no caso a gente vai chamar de projeção N. E a outra projeção do cateto C a gente vai chamar de M, que é essa daqui, ó, que eu estou agora colocando aqui com a caneta. Então perceba que tanto o cateto B como o cateto C, eles têm cada um deles a sua projeção. O cateto B, ele tem a projeção N, o cateto C, ele tem a projeção M. Então, essa primeira fórmula aqui você já conhece. A segunda fórmula é do cateto B. Por isso que ficou B ao quadrado é igual a vezes N. O A aqui continua sendo hipotenusa, tá? Ou seja, esse cateto ao quadrado aqui, gente, é igual à medida da hipotenusa vezes a projeção dele. Quem é a projeção do cateto B? A projeção, gente, é como se fosse mais ou menos uma sombra, entendeu? Que ele está projetando sobre a hipotenusa. Aí nós temos agora C ao quadrado, que é o outro cateto ao quadrado, é igual à hipotenusa vezes a projeção do cateto C. Quem é a projeção do cateto C? Ó? É M. Então, por isso que ficou C ao quadrado é igual a vezes M. Aí nós temos também a forma relativa à hipotenusa, que é a altura, que é H. H ao quadrado é a multiplicação das duas projeções dos catetos. Ó. Qual é a projeção do cateto B? N. Qual é a projeção do cateto C? M. Então, H ao quadrado fica M vezes N. Entenderam? A multiplicação das duas projeções. Por último, eu tenho a multiplicação dos dois catetos, ó. B vezes C é igual a hipotenusa vezes a altura. Então,
Então, nós temos isso aqui, ó, B vezes C igual a hipotenusa, que é A, vezes a projeção, que é H. Então, nós temos aí, na verdade, se formos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 fórmulas, certo? Ou seja, são 5 relações que nós também vamos continuar usando, tá certo? No triângulo retângulo, tá bom? Nós iremos utilizar no triângulo retângulo. Então eu vou colocar uma aqui, ó, um exemplo aqui para vocês, tá? Colocar aqui um exemplo. Vamos supor, ó, colocar aqui um exemplo. Vamos supor que eu tenha esse triângulo aqui, ó. Vocês têm que aprenderem saberem quais são as fórmulas para saber quais vocês irão aplicar, obviamente, né? Então observem só. Aí eu pergunto aí para vocês, eu digo o seguinte, gente, calcule o valor de x. Qual seria o valor de x aí? Primeiro você tem que saber o x, qual é a parte que ele está assumindo nesse triângulo retângulo. O que é? Qual é a função que ele está assumindo? Se você perceber, ele está assumindo a altura relativa à hipotenusa, ó, que é esse segmento daqui para cá. Dá para perceber. Então, vocês irão procurar a fórmula que está envolvendo h. Eu só tenho duas. Eu tenho essa daqui, que é h ao quadrado m vezes m, e eu tenho essa daqui, ó, que é b vezes c igual a vezes h. Dá para perceber qual delas duas eu vou usar aqui, professor? Claro que dá. Porque, ó, eu não vou usar essa daqui, gente, ó, porque eu estou multiplicando 2 catetos vezes a hipotenusa vezes h. Aqui eu não tenho os 2 catetos, ó. Esses 2 caras aqui, eles são as projeções dos catetos. Eu não sei quem é daqui para cá, ó, eu não tenho essa medida. E eu também não tenho essa medida daqui para cá, ó. Então eu já descarto essa fórmula. Então, obviamente, dá para perceber que eu tenho as 2 projeções, que eu vou utilizar essa fórmula aqui, que é a quarta fórmula. Então, nós iremos utilizar aqui, ó, a quarta fórmula. É o que? H ao quadrado é igual a m vezes n. Esse h ao quadrado está no lugar do x, né? Que é a altura. Então, vai ficar a mesma coisa, ó, x ao quadrado é igual a m é 12 e n é 3. Então, fica 3 vezes 12 ou 12 vezes 3, tanto faz. Porque eu estou multiplicando, ó. Então, fica 3 vezes 12. Então, x ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 3 vezes 12, dá 36. X é raiz quadrada de 36, que x é igual a 6, né? Porque 6 vezes 6 é 36. Então, aqui vai dar 36 ou 6 centímetros, né? Perdão. 36 é a raiz quadrada. A raiz quadrada de 36 é 6. Então, o valor de x que eu estou procurando aqui, gente, ó, é 6 centímetros. Entenderam? 6 centímetros. Então, basta vocês ver o problema e analisar qual das fórmulas vocês irão utilizar, tá, para resolver essa problemática. Tem todas essas fórmulas e nós podemos usar qualquer uma delas. Então, para isso, vocês primeiro têm que resolver os exercícios, vocês têm que se familiarizar com as fórmulas para poder conseguir resolver. Para você saber quando a fórmula envolve o teorema de Pitágoras, quando envolve um cateto, a hipotenusa e a projeção desse cateto. Quando envolve outro cateto, a hipotenusa é a projeção dele. Quando a multiplicação das duas projeções é igual a h ao quadrado. E como nós temos a multiplicação dos 2 catetos, da hipotenusa e da altura. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, outro exemplo para vocês. Tá? Eu vou colocar aqui outro exemplo para vocês aqui, ó. Vamos supor que eu tenha esse triângulo aqui, ó. Vamos supor que eu tenha esse triângulo aqui, ó. Tá? Vamos supor que eu tenha daqui para cá x, aqui eu tenho 2,5 centímetros e aqui eu tenho 7,5 centímetros. Tá? Aí vamos supor que seja o triângulo ABC. Aqui é H, tá? Aí eu pergunto para vocês, calcule o valor de x. E agora, onde é que x está? Gente, observe que aqui é retângulo, ó. Aqui é o triângulo maior. Então, se eu for analisar o triângulo maior, o x é o cateto, certo? É o cateto no caso B, não é isso? Então, vocês têm que ver, ó, que esse x aqui, ele está exercendo a função de cateto.
Olha só, tá uma função de cateto. Aí tu tem a projeção desse cateto e a projeção desse outro cateto que tu não conhece. Ó, dá para perceber, gente, que a hipotenusa é o lado daqui para cá, ó. E embora que aqui tu não tenha, mas tu pode descobrir. Por quê, professor? Porque olha só, daqui para cá é 2,5. Daqui para cá é 7,5. A hipotenusa é daqui para cá. Então é eu somar as duas projeções. Então surge uma nova fórmula aqui extra, que a hipotenusa você pode somar as duas projeções, ou seja, m mais n. Entenderam? Então você tem 2,5 que é daqui para cá. Você tem 7,5 é daqui para cá. A hipotenusa é daqui para cá. Então, logo vai dar 10 centímetros. Porque se você somar 7,5 mais 2,5 vai dar 10. Agora sim, observem aí. Você tem a projeção desse cateto, você tem a hipotenusa. Obviamente que eu já sei que eu vou utilizar essa daqui, ó. A segunda fórmula. Qual é a segunda fórmula, professor? B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção dele, do cateto. Quem é a projeção desse cateto? Esse aqui, ó. B ao quadrado está no lugar de x, então tu pode botar x ao quadrado, ó. É igual. Quem é a hipotenusa que nós acabamos de achar? 10. 10 vezes. E quem é a projeção desse cateto que nós estamos procurando? 2,5. Olha só, então x ao quadrado é igual a 10 que multiplica 2,5. E nesse caso aqui vai dar 25. Então x é a raiz quadrada de 25. Então x vale quanto? 5 centímetros. Então o valor de x aqui, ó, vale 5 centímetros. Ó, daqui para cá vale 5 centímetros. Aí eu digo para vocês, professor, eu poderia calcular as outras medidas que estão faltando? Poderia. Quais são as outras medidas que estão faltando? É o H, olha só. E o valor de C. É o H e o valor de C, ó. Olha só. Então eu posso calcular esse H e esse C? Pode. Qual é a fórmula do C? É aquele do C ao quadrado, a multiplicação da hipotenusa vezes a projeção dele. E de H, tu pode usar aquelas duas, a quarta ou a quinta. H ao quadrado, no caso é a quarta, a multiplicação das duas projeções. Entenderam? Vamos só achar o valor de C aqui para vocês, ó. Embora que eu não pedi na questão, mas eu posso calcular o valor de C. Olha aí, ó. Então fica C ao quadrado é igual a vezes M. C ao quadrado, quem é o valor de A? 10, que é a hipotenusa. Quem é o valor da projeção desse cateto aqui, ó? 7,5. Então você coloca 7,5. Então C ao quadrado vai ser igual 10 vezes 7,5 vai dar 75. É só correr uma casa para lá. Então C, gente, é a raiz quadrada de 75. Professor, nesse caso aqui não tem. Você tem que decompor, ó. Então você tem que pegar o 75 e você tem que decompor por 5. Vai dar quanto, gente? 75 vezes dividido por 5 não vai dar 15? Porque 15 vezes 5 não é 75. Aí 15 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 3. Aí 3 por 3 é 1. Então aqui, ó, deu 5 ao quadrado. 5 ao quadrado vezes 3. Não se esqueçam, que nem no outro exemplo, que aqui, ó, está tudo dentro da raiz, ó. Porque o 75 ele está dentro da raiz. Então, quando você fatora, você coloca a fatoração dentro da raiz, ó. O 75 está dentro da raiz aqui, ó. É dentro dessa raiz que eu estou desenhando lá, ó. Estão prestando atenção? Então, perceba que o 75 está dentro dessa raiz. E aí, professor, você pode simplificar esse 2 com esse 2 aqui, porque você sabe que aqui é 2. Quando eu faço isso, esse 5 sai e o 3 fica. Por que o 3 fica? Porque aqui é 1, ó, a mesma explicação da aula passada. Então, a resposta é 5 raiz de 3. Então, qual é o valor desse cateto, professor? É 5 raiz de 3 centímetros. Olha aí, ó, essa é a resposta do valor de C. Entenderam? 5 raiz de 3 centímetros. Aí o valor de H vocês podem calcular, ó. O valor de H vocês podem pegar H ao quadrado e multiplicar as duas projeções. Ou seja, você pode multiplicar 2,5 vezes 7,5. Então, você multiplica, prestem atenção. Você vai pegar e multiplicar 2,5
vezes 7,5. Multiplicou, extrai a raiz quadrada. Quando você tira a raiz quadrada, é o valor de H. Você pode fazer até na calculadora. Pode pegar 12,5 e 7,5. Multiplica. Ou na mão mesmo, entendeu? Aí você vai ver que mesmo que dê um número com vírgula, professor, um número decimal, você tira a raiz quadrada. Aí você vai perceber que essa raiz quadrada, o valor dela é o valor de H. Entenderam? Então, gente, é isso a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês anotem essas fórmulas aqui, ó, e pratiquem. Eu vou deixar aqui para vocês a página já 13, 14, tá bom? Eu vou deixar as páginas aqui para vocês resolverem. Página 13 e 14 do livro. Então, mais páginas para vocês resolverem. 13 e 14. Olha só. Respondem aí a página 13 e a página 14. Não está difícil, tá bom? Então, gente, bons estudos. Qualquer dúvida, nós estamos por aqui.